hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de hoje. Hoje, então, sou o professor Ademir Ribeiro, né, para quem ainda não conhece. Hoje nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na aula anterior, né? Então, está começando aí o nosso praticando. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na aula anterior, que foi o Simple Present, né? Foi uma revisão desse conteúdo. E agora a gente vai colocar em prática, então, aquele conteúdo que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, bastante atenção, leiam com calma. Não é um conteúdo difícil, já perceberam isso na aula de ontem. E eu tenho certeza aí que vocês vão acertar todas as questões. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Olha só, gente, na nossa primeira questão, nós temos então ali o seguinte, a alternativa que completa a frase I, aí tem a lacuna ali, né? Every day, na forma afirmativa do Simple Present é. Então eu tenho 5 opções ali, e uma dessas opções contém então a forma verbal ali que vai preencher corretamente essa lacuna, tá certo? Lembre-se que nós estamos falando de Simple Present e nós temos aquela regrinha ali de terceira pessoa do singular, tá certo? Então atentem para isso. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, ele vai ter aquela regrinha que vocês vão precisar lembrar, tá certo? Então vocês vão responder agora, tá certo? E depois a gente volta aí, a gente já confere se vocês acertaram. Vamos lá.
Então, pessoal, conseguiram responder? Percebi aí, né, pelo chat aqui que vocês já conseguiram responder, né? A maioria ali foi na letra E. Aliás, foi a resposta que, deixa eu ver, a Bianca deu como letra A. Aí nós temos Josué, desculpa, letra E. Josué também letra E. Celina também letra E. Todos aqui respondendo, então, como a letra E. Vamos analisar, então, essa resposta, gente, porque a gente só tem que tomar cuidado, como se trata de simple present, como nós vimos na aula anterior, dessa questão de terceira pessoa do singular, o que não é o caso aí dentro dessa questão. Vamos ver a resposta agora? Olha só. A primeira pergunta, né, gente? Olha só, repare que o sujeito ali não é terceira pessoa do singular. Nós temos, então, ali I, né, primeira pessoa do singular. Portanto, ele não tem regra nenhuma, né? Então, eu tenho ali as opções. Letra A, run does. Aí, na letra B, eu tenho run do. Letra C, eu tenho does run. E na letra C, né, na letra D, eu tenho runs. Esse aqui seria utilizado se o sujeito fosse terceira pessoa do singular, que não é o caso. E, por último, a letra E, run. Vamos ver, então, a resposta correta? Exatamente, parabéns aí para quem, né, colocou aqui no chat que era a letra E, está corretíssimo, porque a letra E, então, né, ela preenche ali, porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. Nenhuma das outras opções ali, né, cabe essa resposta, né, tem que ser, então, acrescido de S só quando é terceira pessoa do singular, que não é o caso. Isso é muito importante. Quando a gente tira, né, quando a gente memoriza que terceira pessoa do singular é o que de fato modifica o verbo, né? O verbo é acrescido de S, então todas as outras opções ele não sofre nenhuma alteração. Isso é simple present, tá? O único ponto ali que a gente precisa prestar atenção é de fato terceira pessoa do singular, que não foi o caso. Parabéns aí a todos que responderam, né? Foi um ótimo trabalho. E agora a gente vai mostrar aí a segunda questão, né? Também falando em simple present. Olha só. Na questão 2, então, gente, aponte a alternativa cujo verbo terminado em Y, agora preste atenção naquela regrinha de terceira pessoa do singular, né, quando o verbo é acrescido de S, aí tem a sub-regra ali que diz respeito ao Y, né? Então, aponte a alternativa cujo verbo terminado em Y está conjugado erroneamente na terceira pessoa do singular. Então, tenho ali as 5 opções: flies, cries, plays, prays, tries. Então, todas essas opções ali, tem uma delas que o verbo, né, está conjugado na terceira pessoa, só que da forma errada. E é exatamente isso que vocês vão encontrar agora, tá certo? Aí, na sequência, aí, nós voltamos para a gente conferir a resposta aí correta, tá certo? Vamos lá.
olá, estamos de volta, e parece que não tem ali, né, nenhuma conclusão ali sobre qual das opções é a correta, né? Eu vejo ali que o pessoal deu respostas diferentes ali. Essa, de fato, é a parte talvez mais difícil ali da regra, né, de terceira pessoa do singular. Porque nós temos, então, né, lembrando que nós temos a regra geral, que diz que o verbo é acrescido de S quando conjugado com terceira pessoa do singular. Só que dentro dessa regra nós temos as sub-regras, que é o caso aí dos verbos terminados em Y. E aí a gente vai ver agora a questão, depois eu vou comentar com vocês um pouquinho no gabarito, vou mostrar aí por que a gente tem que tomar cuidado. É uma regra bem simples que vocês podem memorizar, podem inclusive anotar, tá certo? Vou mostrar para vocês uma vez mais a questão, depois a gente vai para o gabarito e eu vou comentar nele. Então, gente, era para identificar qual desses verbos, todos eles têm terminação em Y, né? Todos eles têm terminação em Y, só que um deles está conjugado erroneamente, né, na terceira pessoa do singular. Vou mostrar para vocês agora a resposta e aí eu vou comentar por que essa resposta é essa, olha só. Então, gente, a resposta é a letra E. Por que a letra E, professor? Bem, nós temos então a regra do Y, né? Todo verbo conjugado com terceira pessoa do singular no Simple Present, ele vai ser acrescido de S. Só que dentro dessa regra tem a sub-regra. Verbos terminados em Y, se ele for antecedido de consoante, repare que eu tenho o verbo fly, olha só, fly, aliás, deixa eu retornar aqui, o verbo fly, eu tenho antes do Y, eu tenho uma consoante, tá certo? Nesse caso eu substituo o Y por I, E, S, tá? Então, é o caso de cry também, olha só, ele é o verbo cry. Repare que eu tenho uma consoante antes do Y, então eu substituo por IES. Na letra C, gente, eu tenho o verbo play. Repare que eu tenho, antes do Y, eu tenho uma vogal. Aí, nesse caso, eu só acrescento S, certo? Na letra D, mesma coisa, o verbo pray, né, eu tenho o Y e antes dele eu tenho, então, uma vogal. Nesse caso, também é acrescido só o S. O verbo try, ele é um verbo que tem antes do Y uma consoante. E aí ele cai nessa mesma regra aqui, ó, desses dois verbos aqui. Eu substituo o Y por IES, tá certo? Então essa é uma informação importante. Verbos terminados em Y, consoante Y, eu devo substituir então o Y por IES, tá certo? Então, verbos terminados em Y, consoante Y, eu devo substituir o Y por IES. Agora, se esse verbo que está terminado em Y tiver uma vogal antes do Y, aí eu só acrescento S. Memorizaram? Verbos terminados em Y e antes do Y tiver uma consoante, substitui o Y por IES. E aí, os verbos ali que tem terminação em vogal Y, eu só acrescento S, tá certo? Essa é a regrinha. Vamos agora para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, então, está o seguinte: destaque a frase que representa o erro quanto à conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Leiam as 5 opções, né, 5 sentenças, 5 frases, e vejam a qual delas, né, apresenta, na verdade, uma frase com erro, né? Apresenta uma frase, então, né, uma sentença ali com erro conjugado ali na terceira pessoa do singular, tá certo? Uma dessas frases está conjugada, está conjugando o verbo na terceira pessoa do singular de forma errada. Então, muita atenção. Lembrem das regras, tá? Para responder essa. Leiam com bastante calma. Na sequência, nós voltamos aí para ver se vocês acertaram. Vamos lá.
Então, gente, estamos de volta e agora, pelo que eu percebi, há um consenso aí na letra C. Né? A Maria Beatriz fala que é a letra C, aí Kalene fala que é a letra C também, a Bianca está acertando todas, pelo que eu percebi aqui. Aí nós temos a Maria Beatriz também, letra C, Cleudiane, letra D. É isso aí, gente, continue participando. Essa aqui, na verdade, vocês deveriam prestar atenção em toda a construção, tá? Porque ele não é necessariamente uma questão pontual. Então, você tem que ler toda a frase, identificar se esse verbo ele está corretamente conjugado na terceira pessoa do singular. Lembre-se que no Simple Present, verbos conjugados na terceira pessoa do singular devem ser acrescido de S. Tá certo? Se vocês prestaram atenção nisso, eu acho que vocês, com certeza, responderam corretamente. Vamos agora analisar, então, a resposta dessa pergunta. Olha só. Então, destaque a frase que apresenta erro quanto à conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Letra A, B, C, D e E. Eu vou mostrar para vocês agora o gabarito, daí eu já vou comentar ali, tá certo? Olha só a resposta correta. Então, gente, na resposta correta era para identificar qual é a frase que apresentava um erro com relação à conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Mars é equivalente a ele, né? It, em inglês, poderia ser it. Carries, tá correto, olha só. Ele é um verbo terminado em Y, com uma consoante antes, né? Eu tenho R, aí teria o Y. Quando eu conjugo com Mars, que é a terceira pessoa do singular, ele substitui o Y por IS, tá correto. Letra B, Mars também, né? Is, verbo to be conjugado aí na terceira pessoa do singular. Verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular, is. Na letra C, então, olha só, eu tenho she e deveria ser o is. Deveria ser o is e não o are. Tá certo? Essa, então, é a questão que apresentava erro. Só para confirmar, na letra D, então, SpaceX wants é o verbo. Repare que ele é acrescido de S, porque ele é um verbo que não existe regra com relação à sua terminação. E na letra E, eu tenho the moon is, né? O the moon, então, é equivalente a it, ele, né? No caso, a lua, né? Nesse caso, ela. Também conjugado com o verbo to be corretamente. Tá certo, gente? Então, o verbo to be, como eu já falei na aula anterior, ele é um verbo muito irregular. Ele tem 3 mudanças só no presente, né? O verbo to be vai ficar am na primeira pessoa, aí is na terceira pessoa do singular e todas as outras pessoas eu vou ter o are. Tá certo? Então, o erro ali foi justamente a conjugação errônea do verbo to be. Deveria ter sido is. Ok? Vamos agora, então, para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão é a seguinte. Destaque a opção cuja frase está no Simple Present. Eu tenho 5 opções, 5 frases, e uma delas está corretamente no Simple Present. E é exatamente isso que vocês vão encontrar. Lembrem das regras, né, o que define o Simple Present, e aí vocês vão escolher qual dessas frases aí está no Simple Present, tá certo? Então, muita atenção e já já nós voltamos aí para a correção dessa questão.
Então, gente, também estou vendo aqui que não há consenso com relação à resposta. Essa é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que ler todas as frases. E ali apresenta vários outros tempos verbais, não necessariamente o simple present. Então, pode ser que tenha causado um pouquinho de dificuldade. Eu vou mostrar para vocês agora a questão novamente, depois a gente vai comentar aí a resposta. Olha só. Destaque a opção cuja frase está no simple present. Então, uma dessas frases, né, uma dessas opções, contém, então, uma frase no the simple present. Eu vou mostrar agora o gabarito e aí eu vou comentando aí por que dessa resposta. Olha só. Então, a resposta, gente, é a letra B. Por quê? Primeiro vamos analisar a primeira questão. A primeira questão, então, está assim. She did her job. Essa frase, já não de cara, dá para perceber que ela não está no presente, porque ela tem o did, que é o passado do verbo do. Portanto, se o verbo principal, né, se esse verbo ele está no passado, obviamente essa frase, então, não pode estar em nenhum tempo verbal que não seja o passado. A letra B, I am better now. Eu estou melhor, me sinto melhor agora, estou melhor agora. Eu tenho, então, o verbo to be conjugado corretamente aí no presente. E, aliás, essa é uma informação importante. Verifique sempre o verbo, é ele que vai direcionar a sua sentença, a sua frase, o seu enunciado. É ele que vai para o presente, para o passado, para o futuro, é sempre o verbo. Então, uma boa dica, nesses casos, é identificar o verbo. A letra C também é uma pergunta no passado, né? Como vocês já sabem, provavelmente já estudaram isso, todas as perguntas em língua inglesa vai ter um verbo iniciando, né? Um verbo auxiliar iniciando. Nesse caso aqui é o did, então é o passado do do, portanto essa frase está no passado. Did you do your job? Você fez seu trabalho? Também está descartada. Letra D. The USA was a colony until 1776. Então nós temos aqui o verbo to be no passado, logo toda essa frase aqui estará no passado. Na letra D eu tenho o verbo will, que é um verbo auxiliar de futuro. Will you please turn down the radio? Você irá, né, por favor, se importaria, né, no caso, seria uma tradução mais adequada, de baixar o volume do rádio. Então, como se trata de futuro, o will, então, toda vez que ele estiver presente, ele vai ser futuro, tá? Ele é um verbo formador de futuro. Tá certo, gente? Então, a dica que eu dou para vocês, em situações como a que a gente acabou de ver, é que vocês prestem atenção ali no verbo. É ele que vai no tempo verbal, no presente, no passado, no futuro. É sempre o verbo. Parabéns, então, ali para Bianca, que acertou, a Kalene. Ótimo trabalho, tá, gente? Continuem assim, se esforçando, coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam e certamente vocês vão aprender uma outra língua de uma forma bem mais rápida, tá certo, gente? Por hoje era só e nós nos vemos aí na próxima aula. Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.